Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Amanda Loretti, sou ginecologista e obstetra e hoje a gente vai falar sobre uma das principais queixas do consultório, que é candidíase. Candidíase é uma infecção vaginal por um fungo que chama cândida. Existem vários tipos de cândida, mas a cândida mais comum de causar candidíase, essa candidíase comum, chama Candida albicans. Eu não vou entrar em méritos de microbiologia, diagnóstico, tratamento. Eu vou falar coisas gerais, mesmo porque o tratamento, deve ser individualizado. Mas eu vou falar algumas coisas gerais que são importantes, já que essa é uma queixa e uma doença tão comum hoje em dia. A coisa mais importante, que é uma dúvida muito comum, é: a cândida ou candidíase é sexualmente transmissível? Então vamos lá. A cândida albicans, ela vive na vagina das mulheres. Todas as mulheres têm cândida na vagina. A cândida faz parte da flora vaginal normal, que é um conjunto de seres que vivem na vagina, tanto bactérias, quanto lactobacilos, quanto fungos, que é o caso da cândida, que vivem em equilíbrio, fazendo com que a vagina ali seja saudável, que nem o nosso intestino, por exemplo, que também tem bactérias saudáveis, que precisam estar presentes. Então, a cândida, ela é normal, ela faz parte da vagina de todas as mulheres. A candidíase ocorre quando, por algum motivo, essa cândida que já estava lá começa a se produzir muito mais e fica numa quantidade muito maior do que o normal. Então, a candidíase, ela não é sexualmente transmissível no aspecto de que qualquer pessoa pode ter candidíase, porque a cândida já vive na vagina. Então, candidíase vaginal pode dar em criancinhas, bebês, e pode dar em pessoas que nunca transaram na vida, e também pode dar em mulheres que transam. Ai, Amanda, mas eu tenho candidíase logo depois de transar. Ou eu nunca tive na vida e depois que eu comecei a transar com tal pessoa, eu sempre tenho candidíase. Então, assim, não é uma doença sexualmente transmissível na maioria das vezes. Existem outros tipos de candidíase que são causadas por outras cândidas, que não são tão comuns, e daí isso sim pode ser sexualmente transmissível. Às vezes você pegou uma cândida diferente desse seu último parceiro, ou você tem algum outro micro-organismo nesse parceiro, e aí eu tô falando de sexo sem camisinha, que quando você entra em contato com aquela pessoa, ocorre alguma alteração ali da sua flora que faz com que a sua candidíase apareça, que a sua cândida comece a se multiplicar muito. Então, assim, candidíase simples, no geral, não é sexualmente transmissível. Você não pode chegar na pessoa que você está transando e falar: você me passou candidíase. Não é assim. Porém, principalmente em casos complicados, como candidíase de repetição ou candidíases causadas por outras cândidas que não tratam, que não saram, mesmo com tratamento, daí sim a gente pode pensar em alguma questão sexual e, nesses casos, só alguns casos específicos, também tratar o parceiro, mas no geral não. E o que pode fazer a cândida de repente começar a se multiplicar muito e gerar a candidíase? Muitas coisas. A nossa vagina tem um pH ácido e isso é o normal da vagina. Qualquer coisa que altere esse pH pode alterar ali essas bactérias que vivem, fazendo com que a cândida comece a se multiplicar mais do que o esperado. Então isso pode ser relacionado com alimentação, com imunidade, com uso de outras medicações, com estresse, que também é relacionado com imunidade, e com algumas coisas comportamentais que também podem ajudar, não necessariamente via pH, mas a criar um ambiente muito favorável para a cândida, que é um fungo, se desenvolver ali na vagina. Então vamos falar um pouquinho sobre tudo isso. Hoje em dia já sabe-se que dietas ricas em carboidratos e açúcares, são dietas que vão alimentar a sua cândida. Então, se você é uma pessoa que teve uma candidíase na vida, não precisa mudar a sua dieta por causa disso. Mas se você é uma pessoa que tem candidíase de repetição, pelo menos aí no período de tratamento mais intensivo, a alimentação é uma coisa assim que você deve olhar e talvez alterar. Pessoas que têm candidíase várias vezes no ano, às vezes conseguem inclusive identificar
o dia que ela teve a tal refeição que fugiu da dieta dela, da dieta de candidíase, digamos assim, e foi por aquele grande aporte de carboidrato que desencadeou um episódio de cândida. É claro que isso eu tô falando de casos extremos, né? Mas a alimentação tem um grande papel aí na candidíase. Imunidade. Então, toda vez que você fica doente, logo após a sua doença, né, pegou uma gripe, alguma coisa assim, pode ser que caia a sua imunidade e que depois disso você tenha uma candidíase. E também uso de antibiótico, porque como eu disse, a nossa vagina ela possui bactérias que são bactérias boas, bactérias saudáveis, e que estão ali num equilíbrio com a cândida, que também é saudável e também vive ali em condições normais, em harmonia ali na nossa vagina. Quando a gente usa um antibiótico para qualquer coisa, tipo eu tô com uma infecção urinária ou eu tô com uma dor de garganta e precisei tomar um antibiótico, muitas vezes esse antibiótico ele não vai matar só a bactéria da garganta, ele vai matar várias bactérias, inclusive algumas dessas bactérias da vagina, podendo, depois de você se sarar da sua infecção que você teve que tomar um antibiótico, você ter uma candidíase. Existe o que eu já citei, né, de você ter contato sexual com alguma pessoa que vai alterar ali a sua flora e toda vez você tem candidíase depois. Isso não é uma questão, tipo assim, vai ser pra sempre assim, tá? Existem várias coisas de tratamento que a gente pode fazer pra evitar a recorrência dessas candidíases, tá? Eu tô falando aqui mais das causas, possíveis causas. E por último, que é o foco do vídeo, é assim, existem coisas comportamentais que você pode fazer para evitar ter candidíases. Então assim, essas coisas que eu vou falar agora, elas são principalmente para pessoas que têm questões vulvares e vaginais, né? Que são, tipo, sempre tem corrimento, sempre tem uma coceira, alguma coisa assim, tipo, digamos que tem uma vulva e uma vagina sensível. Ou está passando, pelo menos por um momento, em que está tendo muitas dessas infecções. Mas todas essas coisas que eu vou dizer também são benéficas para pessoas que nunca tiveram infecções e nunca tiveram candidíase, porque são coisas que são positivas para a saúde da vulva e da vagina. Então assim, pensa, você é um fungo. O que fungo gosta? De calor, de escuro e de coisas bem abafadinhas. Então o que é a melhor coisa para o fungo? Você ir para academia com uma roupa justa de látex, né, de suplex, e suar e ficar ali com aquela roupa o dia inteiro, bem abafado, bem quentinho e bem escuro. Isso é um prato cheio para candidíase. Ou usar um biquíni molhado por várias horas. Vai na piscina e em vez de trocar, você fica 5 horas com aquele biquíni úmido ali em contato com a sua vulva. Então existem alguns hábitos gerais que são bons para todas as pessoas, mas principalmente para essas pessoas que estão querendo evitar candidíase, que são: deixe a sua vulva respirar. Então, quando possível, quando você estiver em casa, fique andando sem nada. Se você não puder ficar pelada, ponha uma saia longa e fique andando sem calcinha. Se estiver na sua casa sozinha, pode ficar andando sem a parte de baixo. E isso também para dormir. Então, dormir pelada, né, sem calcinha e sem calça, é uma coisa muito saudável que faz a sua vulva, pelo menos naquele período que você está dormindo, ficar mais ventilada. Então, vulva livre, ventile a sua vulva. Primeira dica. Segunda dica, quando você for usar roupas que você sabe que são roupas que vão propiciar um ambiente bom para cândida, como roupa de banho, né, maiô, biquíni ou roupa de academia, procure trocar, tirar essa roupa logo após o uso dela. Então, se você for na praia, tenta trocar, leva um outro biquíni, saindo do mar ou saindo da piscina, troca para uma parte de baixo seca. Se você for na academia, o ideal seria logo após você tomar uma chuveirada, ou pelo menos se lavar ali na privada e colocar uma calcinha e uma calça que não seja essa de academia, que é grudada, e uma calcinha que não esteja toda suada. Ah, não tem como, eu vou na academia de manhã e depois eu vou no supermercado, não sei o quê. Então leve uma calcinha na bolsa. E daí você troca pelo menos a calcinha depois da academia. Segunda dica, então, vestimentas. Dentro dessa dica entra a questão do material que você deixa encostando na sua vulva. Mas eu gosto de usar minha calcinha de renda. Tá bom, mas saiba que calcinhas de materiais sintéticos também abafam mais. O ideal é que você, quando precisar usar calcinha, use calcinhas de materiais naturais, como 100% algodão. Terceira coisa, ainda dentro do abafamento. Protetor diário. Protetor diário
é uma coisa completamente desnecessária. Eu já falei isso aqui em alguns vídeos, mas é assim, vamos parar pra pensar uma coisa. Você usa protetor diário porque você tem ali um conteúdo vaginal normal, que é a nossa secreção normal, que todo dia deixa uma manchinha na sua calcinha. Ou seja, o que o protetor está protegendo? O protetor está protegendo a sua calcinha. Olha que besteira. E daí você deixa um absorvente sintético com um monte de química, um monte de plástico, abafando diretamente a sua vulva todos os dias. Olha que ótimo isso, contém ironia. Então, joguem fora, protetor diário é horrível, é péssimo. No máximo, quem usa absorvente descartável pode usar o protetor naqueles dias que o fluxo está bem baixo. Protetor diário para ficar segurando conteúdo vaginal, que é o nosso conteúdo vaginal normal, que é aquela pastinha branca ou muco cervical que, né, faz parte da nossa vagina. Nossa vagina não é seca. Então, protetor diário não deve ser usado para essas secreções. Se por acaso você fica muito tempo fora de casa e você tem um pouco mais de secreção e essa quantidade de secreção deixa a sua calcinha úmida e é por isso que você quer usar o protetor, eu te proponho levar umas 2 ou 3 calcinhas na bolsa e troca de calcinha durante o dia. Vai no banheiro e troca de calcinha. Você vai ter mais calcinhas para lavar, mas é uma coisa muito mais saudável do que ficar usando um protetor para proteger sua calcinha ou para se sentir seca. Porque apesar dele ter aquele algodão e você até poder se sentir um pouco mais seca, você não tá seca. Aquele negócio tá abafando, tá tipo deixando a sua vulva completamente úmida e fechada, né? Então não é saudável. Quarta dica: sabonetes, limpeza, higiene. Tem um vídeo aqui super detalhado falando sobre higiene íntima, então deem uma olhada nesse vídeo. Mas resumindo, a gente tem que lavar a vulva por fora, só com água. Se quiser usar sabonete, no máximo uma vez por dia, de preferência um sabonete líquido, neutro, com menos perfume possível. E nunca lavar dentro da vagina. Nem fazer ducha vaginal, nunca passar sabonete dentro da vagina. Mas tem todos esses detalhes no vídeo de higiene íntima. Bom, então essas dicas foram dicas gerais de como evitar candidíase de repetição e de como ter uma vulva saudável no geral. E agora eu vou falar um pouquinho sobre os sintomas. A candidíase é uma coisa muito comum, então se você teve aí a sua candidíase pela primeira vez e você tá meio se sentindo mal, fique tranquila, porque todas as mulheres vão ter uma candidíase na vida. É totalmente normal isso, não se sinta mal. Quem tem vulva e vagina vai ter candidíase, aceitem. E os sintomas são bem típicos. Os sintomas são uma ardência e coceira na vulva e na vagina. Então assim, a vagina só tem sensibilidade ali na entrada da vagina, né? Então quando eu falo vagina, é meio que a entradinha ali da vagina. Então, olhando aqui na nossa vulva, é uma coceira que vai dar tanto nos lábios externos, internos, em toda essa região aqui. E essa coceira, ela chega a ser desesperadora, tipo a pessoa de coçar e ferir, machucar. A pele pode ficar avermelhada, rachada, como se fosse um assado, digamos assim. E também podem aparecer algumas fissuras, algumas lesões, mais da coçadura, né? Do ato de coçar, que pode ferir aqui por causa dessa coceira que, dependendo do caso, é muito intensa. É muito, assim, incomoda muito a ponto da pessoa não conseguir trabalhar, não conseguir ir pra escola, porque fica o tempo todo querendo mexer, fica pinicando e irritado. Quando a pessoa faz xixi, se tiver muito irritado aqui, pode arder para fazer xixi, mas é um ardor diferente da infecção urinária, que você sente ardor para urinar, na hora que está saindo. Ele é mais um ardor da urina bater aqui nessa área que tá meio assada, que tá meio machucadinha, e arder. E a segunda coisa que tem da candidíase, além dessa grande coceira, é o corrimento, né? Corrimento é diferente de conteúdo vaginal. Conteúdo vaginal normal é aquela secreção que todas as mulheres têm, a nossa vagina não é seca, etc. E corrimento é o nome que a gente dá para esse conteúdo vaginal quando ele está com uma infecção de bactéria ou de qualquer coisa, nesse caso de fungo. O corrimento típico da candidíase é um corrimento branco, ele pode ser amarelado e ele até pode ser um pouquinho esverdeado, mas geralmente ele é branco e ele tem uns pedacinhos de umas partes sólidas, mais brancas ainda, no meio dele. Ele parece uma coisa bem pastosa, que pode chegar a ser em grande quantidade, de tipo sair na mão, assim, uns pedaços
dessa massinha, assim, parece uma massa. Algumas pessoas falam que tem um aspecto de leite talhado, mas ele não é líquido que nem um leite, mas como se fosse tipo um iogurte com uns pedacinhos brancos, assim. Você pode notar escorrimento tanto no papel quanto na entrada da vagina, e se você estiver na dúvida, você pode pôr o dedo na vagina e tirar e ver se tem essas partezinhas, essas partes sólidas brancas. Esse corrimento da candidíase, ele pode ou não ter cheiro, geralmente ele não tem cheiro, e se ele tiver um cheiro, é um cheiro meio ácido, assim. Então isso é candidíase. Candidíase é uma das doenças, das infecções genitais mais comuns das mulheres e uma das doenças muito fácil da pessoa se autodiagnosticar. Quem já teve uma vez vai conseguir dizer pro resto da vida, toda vez que tiver, estou com candidíase ou estou com começo de candidíase. É muito importante saber que não é toda vez que você tem uma coceira na vulva que é candidíase. Existem outras causas de coceira, mas candidíase sempre tem que passar na sua cabeça quando você tem uma coceira muito intensa, principalmente se tiver esse corrimento típico associado. Apesar de ser uma doença que é muito fácil a pessoa se autodiagnosticar, é completamente contraindicado a automedicação. Hoje em dia existem remédios tanto vaginais quanto orais, e daí eu tô falando de remédios tradicionais que você compra na farmácia, e infelizmente muitos deles não precisam de receita. É muito comum a gente ver mulheres que ficam se autodiagnosticando e se autotratando várias vezes ao ano com essas medicações, e isso não é indicado. Quando você começa a ter muitas candidíases, é ideal que você procure um serviço, né? Se for uma vez só, tudo bem, mas se você começar a ter várias, você precisa procurar um profissional, porque tem várias coisas que a gente precisa investigar. Por exemplo, ver se essa cândida que você tem é uma cândida albicans, que é normal, ou é uma cândida diferente. Então, ou até se tem alguma coisa por trás ali que tá fazendo, tipo uma coisa da imunidade, alguma coisa que tá fazendo você ter essas candidíases de repetição. Então não se automediquem com cremes vaginais e com a medicação oral que trata a candidíase. Porém, existe a ginecologia autônoma e a ginecologia natural, que é um movimento de dizer para as mulheres que elas são sim capazes de aprenderem sobre o próprio corpo e de identificarem essas doenças mais comuns e de se autotratarem para que tenham autonomia sobre o próprio corpo e não tenham que ficar indo no médico o tempo todo. Mas quando a gente fala desses tratamentos dentro desse contexto da ginecologia natural, são tratamentos naturais. Então existem vários tratamentos super efetivos e naturais, tanto sistêmicos de você tomar coisas, quanto locais de fazer banhos de assento e passar algumas coisas na vulva e na vagina, que tratam candidíase. Mas mesmo nesses casos, se você tem já esse conhecimento e sabe o que fazer quando você tem candidíase, se você tem só às vezes, não tem problema nenhum. Mas se você tá tendo muitas, mesmo quem tá usando tratamentos naturais, também o ideal é que procure um serviço, porque candidíase às vezes é totalmente normal. Mas candidíase de repetição exige uma investigação, exige a gente entender o que é que tá causando isso, o que isso significa na sua vida, né? Por que o seu corpo tá ali, o que tá acontecendo no seu corpo que todo mês ou a cada 2 meses você tá criando esse desbalanço vaginal que culmina com uma candidíase. Bom, espero ter ajudado. Se vocês tiverem dúvidas ou sugestões de outros temas, podem deixar aqui embaixo que a gente continua a nossa conversa nos comentários. E até o próximo vídeo!